Euclid TC12. Antes de sua aquisição pela General Motors Corp em 1953, a Euclid Road Machinery havia começado a planejar um trator tipo esteira adequado para uso com sua linha existente de raspadores. Com uma potência de 388 cavalos, esses primeiros tratores eram muito mais potentes do que qualquer outra coisa que a concorrência tinha a oferecer. Em comparação com o primeiro Caterpillar D9, também lançado em 1955, este tinha apenas 287 cavalos de potência. Depois de apenas um ano, a Euclid fez algumas modificações no TC12 que resultaram em uma mudança de designação para TC12-1. Em 1958, o TC12-2 foi introduzido. Dois motores a diesel General Motors Detroit Diesel 671 alimentaram o Euclid TC12. Estes foram avaliados em 227 cavalos de potência no volante a 2100 RPM. Conectados a cada motor estavam as transmissões Power Shift de 3 velocidades da Allison, idênticas. Ao contrário de outros tratores de esteiras, o TC12 não era dirigido por embreagem e freio, mas por controle individual das transmissões. Uma curva para a esquerda, por exemplo, pode ser feita colocando a transmissão LH em ponto morto e a transmissão RH em primeira marcha à frente. As voltas de contrarrotação também podem ser feitas colocando uma transmissão em marcha à frente e outra em marcha ré. O TC12 era muito manobrável e ágil para um trator tão grande que em plena operação pesava mais de 40 toneladas. Ao contrário dos tratores de esteiras tradicionais, que possuem estruturas de esteiras oscilantes e uma barra equalizadora central, o TC12 foi capaz de lidar com condições irregulares do solo devido ao fato de que toda a máquina foi dividida ao meio por um pino maciço que uniu as metades traseiras, enquanto um rolo e uma guia permitiram que a frente da máquina oscilasse para cima e para baixo em terrenos acidentados, mantendo assim ambas as esteiras no solo. A Euclid empregou uma estrutura de esteira de 7 roletes no TC12-2 com uma corrente de esteira de 44 seções e uma escolha de sapatas de esteiras a partir de 24 polegadas de largura. O operador desfrutou de uma boa visão, apesar do tamanho da máquina e das duas tampas do filtro de ar colocadas diretamente à sua frente. Dois painéis de instrumentos separados, um em cada metade do quadro, fornecem informações operacionais vitais. A Gearwood ofereceu a maior parte dos acessórios operacionais para o TC12. Estes variaram de unidades de controle de cabo montadas na frente ou na traseira, até enormes lâminas semi-U empregadas na maioria das máquinas operacionais na Nova Zelândia. A Ateco fabricava os Reapers, geralmente do tipo arco radial, com 3 hastes operadas por um único e enorme cilindro hidráulico. Muito pouco mais sobre a máquina foi alterado. No entanto, uma opção foi a adição de cilindros hidráulicos duplos de elevação para a lâmina no lugar da unidade de controle de cabo. O nome Terex substituiu Euclid em 1968 com a divisão da empresa após uma ação antitrust movida contra a General Motors anos antes. A produção total do Euclid TC12 Terex 8280 chegou a pouco menos de 1000 máquinas e o tipo foi finalmente eliminado
em favor do novo modelo Terex 8250 em 1972. Todos os TC12 e Terex 8280 foram fabricados nos Estados Unidos. O Caterpillar Twin D8. O Caterpillar Twin D8, uma variação única do trator de esteiras Caterpillar D8, foi desenvolvido entre 1949 e 1951 pelos serviços de equipamentos especiais da Peterson Tractor. Esta configuração dupla siamesa consistia em dois tratores D8 unidos lado a lado com uma enorme lâmina fixada na frente. O Twin D8 foi projetado para atender às necessidades daqueles que necessitavam de um trator extremamente grande e potente, já que o D8 padrão não era suficiente para determinadas aplicações. O Twin D8 tinha várias configurações, incluindo um modelo de alto espaço livre para derrubada de árvores e um modelo de carvão para movimentar grandes quantidades de carvão. O próprio Caterpillar D8 tem uma história rica, tendo sido introduzido em 1935 como RD8 e rapidamente se tornando um produto básico nas indústrias de construção e mineração. O D8 passou por inúmeras melhorias e modificações ao longo das décadas, com os modelos mais recentes oferecendo maior potência e conforto operador. O Twin D8, uma variação exclusiva do trator de esteiras Caterpillar D8, difere significativamente do D8 padrão em vários aspectos importantes. Tamanho e potência. O Twin D8 consistia em dois tratores D8 unidos lado a lado, criando uma máquina enorme com uma lâmina enorme fixada na frente. Esta configuração permitiu aumentar a potência e a capacidade de mover grandes quantidades de material. Configuração. O Twin D8 estava disponível em várias configurações, como modelos de grande altura para desmatamento de árvores e modelos de carvão para a movimentação de carvão. Aplicação. O Twin D8 foi projetado para atender às necessidades daqueles que necessitam de um trator extremamente grande e potente, já que o D8 padrão não era suficiente para determinadas aplicações. Produção. O Twin D8 era um modelo de produção ilimitada, com apenas 3 unidades construídas entre 1949 e 1951 pela Peterson Tractor Special Equipment Services. O Caterpillar D8 padrão, por outro lado, tem sido um produto básico nas indústrias de construção e mineração desde sua introdução em 1935. Ele passou por inúmeras melhorias e modificações ao longo das décadas, com os modelos mais recentes oferecendo maior potência e conforto ao operador. O Twin D8 era uma máquina personalizada
e sua capacidade de combustível teria sido determinada pelo projeto e configurações específicos dos tratores de esteiras D8 unidos. O Caterpillar D8 padrão, por outro lado, tem a capacidade de combustível que varia dependendo do modelo e ano, mas normalmente comporta cerca de 100 a 150 galões. O Caterpillar D8R, por exemplo, é um modelo da série D8 e tem velocidade máxima de 11,8 km por hora para a frente e 8,7 km por hora para trás. O modelo Siamese Twin D8 refere-se ao nome trator criado pela união de dois tratores D8 Caterpillar lado a lado. E o nível de detalhe alcançado nesta máquina é incomparável. Ela foi construída como um modelo todo em latão, em escala de precisão 1/24 pela Classic Construction Models. O Siamese Twin D8 é uma peça significativa e impressionante máquina de construção de meados do século XX. O modelo é pintado em estilo de época, cores corretas em marcações e etiquetas de advertência, fornecendo os detalhes de acabamento, todos aprovados pelo fabricante para a precisão. O Caterpillar D8 é uma máquina amplamente utilizada e versátil, disponível em diversas configurações para atender às necessidades de diferentes aplicações. O Twin D8 foi extinto com a introdução do Caterpillar D9 em 1955.